Já os moderninhos, né, acham que estão propondo coisas novas ao propor que a vida sexual do cristão não deve ser como a geração anterior à nossa ensinou, e se acham muito, muito avançadinhos. Não leem a Bíblia e não sabem que o apóstolo Paulo já lidou com esse tipo de pensamento há quase 2000 anos atrás. Olá, seja bem-vindo, aqui nós estudamos a Bíblia. Estamos estudando a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, hoje a porção final deste capítulo. Senhor nosso Deus, obrigado porque a Tua Palavra nos limpa, a Tua Palavra nos ensina, a Tua Palavra nos ilumina, ela aponta a direção correta. Senhor, aponta a direção para a gente, em nome de Jesus. Amém? E você, a essa altura, também já disse o seu amém, certamente, né? Verso 12 do capítulo 6 diz assim a palavra do Senhor: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Isso aqui dói, parece assim, uma coisa que fere o legalista, né? O legalista não aceita isso. Como assim? Tudo é permitido? Não é não, porque as normas da igreja, a lei da minha igreja. O legalista não consegue ler esse texto porque fala, não é permitido não pode não. Paulo fala assim, eu posso fazer qualquer coisa, só que não me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Porque o problema do legalista, por que eu passo tanto nesse negócio do legalismo? Eu já falei para você, né? Eu sou daqueles que acredita que uma das grandes doenças da igreja no Brasil é o legalismo. E o que é o tal do legalismo que eu falo tanto? É acreditar que se vive a vida cristã, que a característica do cristão é o cumprimento de normas. Enquanto que na Bíblia, a característica do cristão é seguir a Cristo. Olha a diferença. É ser discípulo de Cristo. O processo cristão, as etapas, vamos dizer assim, se você assim prefere, né, a pessoa está no mundo, está largada no pecado, ela recebe o anúncio do evangelho, de que maneira que for, e ela aceita o evangelho na vida dela. Então, é um ato de fé. E aí ela recebe a graça de Deus, o presente de Deus, de ser tornada uma pessoa salva. Como resposta, ela vai seguir um novo caminho, vai abandonar a velha vida e vai seguir Jesus, porque ela ama Jesus e ela não quer mais viver no pecado. O que o legalista pensa? Que ele recebe o anúncio do evangelho, aí ele recebe como se fosse assim, mais ou menos que uma iniciação à salvação, e que ele vai mesmo conquistar essa salvação por mérito próprio, cumprindo normas e ritos. Ele vai dar tanto de dinheiro na igreja, ele vai fazer aquilo, não vai fazer aquilo, vai usar tal roupa, vai obrigar a filha a fazer não sei o quê, o filho a fazer aquilo, e aí ele acha que isso faz ele crescer diante de Deus. Isso gera orgulho, uma soberba infernal, diabólica, gera um monte de maldade, porque o ego vai crescendo. Então, não é esse caminho. Né? E aí dá aquele problema, né? Porque quando a gente confronta o legalismo, qual é a resposta do legalismo? Então pode tudo agora? Gente, eu já contei para vocês, a gente tem que escrever no canal. Então eu vou sair roubando e matando, já que não me que a lei de Deus não me proíbe? Bom, então essa pessoa nem conhece Jesus, né? Porque Jesus propôs um caminho ainda mais excelente. Ele falou, olha, quem odeia seu irmão já cometeu ódio no coração. Quem olha com um olhar indecente para uma mulher já cometeu adultério. É muito mais superior, né? Não é por causa da lei, a lei de Moisés. Então, a pessoa que ela é legalista, ela vive entre esses dois extremos. Eu já ouvi um legalista ele dizer que se fosse assim, que tudo é permitido, como o Paulo está dizendo aqui, ele ia para um prostíbulo. Sou homem casado, pai de 2 filhos. Que ele só não ia, porque se ele fosse, ele ia para o inferno. Que tristeza, né? Eu achei que ele não ia porque ele amava a esposa e amava Cristo. Porque até gente ateu, até gente que é pagão, não frequenta prostíbulo por respeito à sua esposa. E aí eu tenho que ouvir de um cristão que, se não fosse o medo de ir para o inferno, ele corria para o prostíbulo assim que pudesse. Isso é uma desgraça, né? É o legalismo. Porque ele não aceita que Paulo escreve assim, tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Aí aqui Paulo vai trazer um exemplo interessante, né? Os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos. Ele está falando aqui de algo bem físico, né? Vamos chamar assim de fisiológico. Nós temos essa necessidade do alimento, né? Então ele falou, o alimento foi feito para quê? Para a gente comer. Né? E para que foi feito o nosso sistema digestivo?
para dar conta do alimento, né? Isso. Só que Deus vai destruir ambos. Isso não vai ficar para a eternidade. Tá? Não é isso que faz de nós pessoas relacionadas com Deus. Isso aqui são coisas temporárias, passageiras. O corpo, porém, já dei um exemplo aqui, agora ele vai para a questão sexual. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor. E o Senhor para o corpo. Veja que interessante. Ele primeiro aqui fez contrabalanceou, né, o alimento e o sistema digestivo e vice-versa. Falou, só que isso aqui vai passar. E agora ele mostra uma outra relação do corpo com o Senhor. Porque não se engane, nós não somos filósofos gregos que acreditam que o corpo é inferior, que o corpo vai passar e que o que vai ficar é uma alma penada, um espírito vagando lá por um céu cheio de nuvenzinhas e tal. Não, não. Nós somos cristãos. Nós acreditamos que esse corpo aqui não entra no céu, mas nós receberemos novos corpos, corpos glorificados, e que em corpo nós veremos a Deus. Então ele fala, o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor para o corpo. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. É o que eu falei agora, em corpo glorificado. Vocês não sabem que os corpos de vocês são membros de Cristo? Vamos lembrar, né? Eu sempre combato aqui aquela ideia que eu falo, tá errada, não é bíblica, de que a igreja somos nós. Não. A igreja não é instituição, a igreja não é o prédio, e a igreja também não somos nós. A igreja é Cristo como cabeça e o seu povo como corpo. Aí sim temos igreja. Quando nós dizemos que a igreja somos nós, é um corpo acéfalo, um corpo decapitado. E um corpo decapitado não sobrevive, não tem vida. A igreja é Cristo como cabeça e nós como corpo. Paulo várias vezes trabalha aqui essa ideia, né, dos membros do corpo. Ele fala, olha, vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? É isso. O meu corpo, no momento que eu me tornei parte da igreja do Senhor, ele se tornou um membro de Cristo. Agora vem a pergunta, tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? Isso é uma coisa que a gente tem que pensar. O que nós fazemos com o nosso corpo, nós estamos conectando isso com Cristo? É isso que a gente quer fazer? É essa maneira que a gente lida com o nosso amor a Cristo? Veja que o ser humano ele não pode andar dividido desse jeito. Ele não pode achar assim, vou pegar aqui até outras áreas, né? Não, eu sou de Cristo, mas quando eu tenho vontade eu uso minha língua para amaldiçoar. Sua língua também é de Cristo. Eu sou de Cristo, mas quando eu estou no trânsito, isso eu já ouvi de um sujeito que se dizia pastor. Tenho cá minhas dúvidas. Não por causa do que ele dizia, mas por causa de outras histórias, né? Que quando ele pegava o volante do carro, ele se transformava em outro ser. Que ele era agressivo. Você vai pegar as suas mãos, os seus pés, o seu corpo de Cristo e usá-lo para agredir no trânsito? Aqui Paulo pergunta, você vai pegar o corpo, os membros de Cristo e juntar eles a uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Você já pensou nisso? Eu vou falar agora uma palavrinha só com aqueles que ainda acham certo a vida promíscua. Seja com prostituta, seja no adultério, seja na fornicação. Fornicação é quando a pessoa não casada faz sexo. Porque o sexo é para ser expresso dentro do casamento. Então o adultério é o casado fazendo sexo fora do casamento e a fornicação é o não casado fazendo sexo. Que isso aqui não tem nada a ver com o clássico morar junto. Tá? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Morar junto não existe. Tá? Pela Bíblia aqui, juntou-se com caráter de algo permanente, casou. É tão curioso que a nossa lei, a lei brasileira, ela evoluiu para absorver esse conteúdo da Bíblia. Viu que interessante? No passado, a nossa lei só reconhecia o casamento se fosse lavrado uma escritura de casamento. Hoje a nossa lei reconhece que se homem e uma mulher coabitam na mesma casa, como marido e mulher, de fato eles são, inclusive para fins patrimoniais, divisão de bens e tudo. Só que a Bíblia já reconhecia isso desde o princípio. Desde o princípio, quando o homem se uniu à mulher, se tornaram o quê? Uma só carne. Então na Bíblia, casamento não é a cerimônia de casamento. Tem gente que confunde. Acha que casado é quem participou da cerimônia de casamento. Casado é quem casado está. É quem vive junto já está casado. Então não tem essa assim de, vou morar junto um tempo, né? E aí qualquer coisa, né? Casou, agora assume, entendeu?
É o contrário do que alguns pensam, que esse pensamento ele é libertino. Pelo contrário, ele é mais conservador ainda. Porque ele fala assim, ó, se você vai morar com um homem, vai morar com uma mulher, a mulher vai morar com um homem, estão casando. E Paulo leva esse raciocínio bem mais adiante ainda. Ele é bem mais rigoroso. Ele fala assim, ó, você não sabe que quem se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois está escrito, os dois serão uma só carne. Paulo está falando o seguinte, quando você tem ato sexual, você está de fato vivendo o casamento. Então é como se a pessoa que tivesse uma vida promíscua, ela vivesse se casando com diversas pessoas. Porque o sexo ele foi feito para ser inaugurado na noite de núpcias. É como se a pessoa ficasse tendo diversas noites de núpcias, entendeu? Esse é o conceito bíblico. Então, se você é aqueles cristãos dito moderninho, desculpe dizer, você nem cristão está sendo. Você está abandonando o conteúdo bíblico em favor do mundanismo. E esse mundanismo não é nem um pouquinho moderno, já estava aqui, ó. Lá 2000 anos atrás em Corinto. Fujam da imoralidade sexual. Se você, meu irmão, tem dúvida quanto a isso, deixa eu só dizer uma coisinha para você. Mais uma vezinha. Fujam da imoralidade sexual. Isso não é bíblico. Isso não é cristão. Não tem como querer ser igreja, ser de Cristo e ao mesmo tempo viver a imoralidade sexual. Não tem, isso não é cristão. Não adianta você achar que é moderninho, o que for, não é moderninho, não. É infernal, é diabólico e não vai herdar o reino de Deus, conforme já vimos no vídeo anterior, onde estudamos aqui as porções anteriores desse mesmo capítulo 6. Se você tem dúvida, leia o capítulo 6. Você vai descobrir que os imorais não herdarão o reino de Deus. Então, essa doença que está tentando permear algumas comunidades cristãs, ela tem que ser atacada como o que ela é, pecado. Pecado. A imoralidade sexual é pecado. Fujam disso. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo, os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês e que foi dado a vocês por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Olha que interessante. Eu não sou mais meu próprio dono. Aliás, eu nunca fui, né? Deixa eu explicar uma coisa para você. É uma ilusão. Controle é uma ilusão. Existe a ilusão do controle, não existe controle. Porque quando eu não estava em Cristo, eu era propriedade de quem? Meu? Não. Eu era do príncipe deste mundo. Quem não está em Cristo não pode nem saber disso, mas é propriedade do príncipe deste mundo. E aí a pessoa fala assim, não, agora eu quero o senhorio de Cristo. O ser humano não é uma força espiritual que consegue ser senhor, comandante. O ser humano não é. As forças espirituais são superiores a nós. Então o ser humano ou está debaixo de Cristo, ou está debaixo do príncipe deste mundo. Então nós que escolhemos a Cristo, nós não somos de nós mesmos. O meu corpo não me pertence. Tem dono. Quem é o dono? O Senhor. Então eu tenho que cuidar desse corpo, tratá-lo do jeito que esse corpo pertence ao Senhor. E o Senhor, que é dono, me permite um monte de coisas. Me permite uma série delas. Não me proíbe uma infinidade de coisas que eu posso fazer. Mas aquelas que ele disse, não mexa com isso, a gente não mexe. E se você tem dificuldade nessa área, procure ajuda. Eu vou aqui fazer uma conexão lá com outro ponto do Novo Testamento, lá na frente, tá? É só para dar uma ajuda aqui para aquele irmão, para aquela irmã que está lutando com muita dificuldade contra os pecados sexuais. Tem uma coisa poderosíssima na Bíblia, que é a confissão de pecados. Confessem os pecados uns aos outros para que sejam curados. Procure alguém de confiança do mesmo sexo, tá? Homem conversa com homem, mulher conversa com mulher. Alguém de confiança, alguém de sabedoria. E procure essa pessoa e fale para ela, eu queria que você fosse a pessoa a quem eu vou confessar pecados, para que você me ajudasse em oração nessa caminhada. Isso traz cura. Procure alguém assim. Alguém de confiança, alguém sábio e sempre alguém do mesmo sexo. Tá? Nada de homem com mulher, não. Homem conversa com homem, mulher conversa com mulher. Isso vai ajudar muito você na sua caminhada. Vocês foram comprados por alto preço.
Portanto, glorifiquem a Deus com o próprio corpo. Sabe qual foi o preço para comprar a gente? A morte de Jesus na cruz do Calvário. Esse foi o alto preço. Então, eu fui comprado por ele, eu aceitei isso, e agora eu tenho que viver minha vida como? Glorificar a Deus com o meu próprio corpo. E é simples. É viver a vida sexual dentro do casamento. Você que é jovem, você vai procurar um casamento. Você vai se preparar para um casamento. Não vai ser precipitado, não vai sair casando sem condições de estar casado, não vai sair casando com qualquer pessoa. Tá? Pare de se estimular com a visão e a audição, vendo mídia, televisão, o que seja que estimula você sexualmente. Você não foi feito para isso. Tá bom? Procure o casamento. Você que é casado, procure satisfação sexual somente dentro do seu casamento. Tá? É assim que o ser humano foi feito. É para isso que ele foi feito. Glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Não me interessa se os moderninhos chamam isso de caretice, cafonice, não me interessa. E não deveria interessar você. A você deveria interessar a nossa regra de fé e de prática, que é isso aqui, ó, a palavra de Deus. É isso que deveria interessar você. E se você tem dúvidas sobre isso, dá uma olhadinha ao seu redor e veja o estrago que a chamada revolução sexual fez, especialmente contra as mulheres, que são as maiores vítimas dessa tolice chamada revolução sexual. Porque as pessoas saem e ficam copulando como se fossem animais no cio e depois nunca mais se veem. Só que todo o peso e a carga cai sobre a mulher, porque é ela que vai carregar no seu ventre um bebê por 9 meses e depois vai carregar esse filho pelo resto da vida. Porque o homem irresponsável, é claro que vai sumir. Quando muito, vai pagar aquela pensão alimentícia que não resolve a falta de um pai presente. Tá? Esse é o estrago da revolução sexual. Mulheres que são as chefes de família porque não tem um homem junto, porque o homem não assumiu a responsabilidade. Filhos que não têm a figura paterna. E promiscuidade em cima de... Fora doença, né? Fora doença. Que é incrível. Eu fico pasmo. Neste ano que eu estou gravando esse vídeo, estamos aí já em 2024, eu fico pasmo de saber que tem jovens se entregando à promiscuidade sexual sem qualquer cuidado. E que ainda está acontecendo gravidez na adolescência, doença sexualmente transmissível. Pensa assim, gente, será que é verdade o que estão dizendo, que a humanidade está ficando mais burra? Porque quando eu tinha 12 ou 13 anos, já ensinaram isso na escola. E a gurizada morria de medo de gravidez e de AIDS. E agora que eu tô velho de cabelo branco, a gurizada tá caindo nos mesmos erros. Mesmos não, né? Que a minha geração poucos caíam. Agora que você tá caindo nisso assim, sério? Vamos ler a Bíblia, gente. Vamos praticar? Até a próxima.